temos os Quais, fatores evitáveis e os inevitáveis, tá? Eu sempre costumo falar dos dois. Os inevitáveis, né? Ter mais de 50 anos é um fator de risco. Olha aí. Foi detectado até agora nos últimos estudos que 23% das pacientes estão na faixa entre 40 e 50 anos. Não sei se você soube que recentemente o Ministério da Saúde mudou a recomendação. Sim. Para fazer mamografia. Até metade desse ano, você faria só a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Agora, o Ministério da Saúde, porque aumentou nessas pacientes, né, entre 40 e 50 anos, ele orienta que se tiver mais de 40 anos, a mulher pode decidir com o seu médico se ela deve ou não fazer, né, de acordo com a sua consulta, com as suas demandas, se ela deve ou não fazer antes dos 50 anos. Então, mudou essa recomendação. Eu sigo a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é mamografia anual, ou seja, uma vez ao ano, né, a partir dos 40 anos, ou a partir dos 35, quando tem história familiar. Mas essa recomendação é um pouquinho diferente no Ministério da Saúde, né? Na rede do SUS. Então é importante ela conversar muito com o seu médico, porque agora a gente vai conseguir avaliar caso a caso a necessidade de fazer antes de 50 anos, sem nenhum problema para essa mulher conseguir realizar essa mamografia. Tá aí então, tá vendo aí? É importante demais, por isso que a informação ela é maravilhosa, né? Tem gente que não sabia, a gente já tá tomando uma aula aqui, tenho certeza que você tá acompanhando aí também. Os gestos aqui que a doutora Tainá fez dessa questão aí do toque, não é? Do autoexame, né? Porque comumente, fazer o autoexame faz de qualquer maneira. Você viu o que tem? São 4 passos, né? Se você pegou agora aqui o nosso papo, assim que terminar aqui, você volta, né, para assistir exatamente o passo a passo. É importante demais de alguém que trabalha com isso há tantos anos, viu, especialista nesse assunto aqui, trazendo de fato essas informações. Agora, a reposição hormonal, ela é um fator de risco associado, doutora? As pacientes que fazem reposição hormonal, elas têm um fator de risco, sim, tá? Eu acho ótimo que existe a reposição hormonal, porque existem pacientes que têm necessidade de fazer a reposição hormonal. Mas eu acho que a gente tem que ter mais cautela na prescrição da reposição hormonal, porque não são todas as pacientes que podem fazer, tá? E as pacientes que fazem a reposição hormonal têm que ter o acompanhamento regular com seu mastologista, porque realmente aumenta o risco, né? Principalmente quando se usa mais do que 5 anos, aumenta o risco do câncer de mama, sim. Então tem que ter um acompanhamento, não pode pegar, a minha vizinha usou tal hormônio e ficou ótima, então eu vou usar também. Não, reposição hormonal é uma medicação que é para ser feita, controlada e acompanhada pelo seu médico. Bom, nesses últimos anos, eu tenho a impressão de que isso foi muito divulgado, né? Sobretudo para as mulheres, com a questão da menopausa, né? Sim. E aí muito divulgado, ficou muito popular. E é exatamente isso aqui, o cuidado maior disso aqui com o equilíbrio. Quem vai fazer, por que fazer, quem disse que tinha que fazer, de que forma fazer. Eu acho que é importante, doutora. E principalmente ver quem não pode fazer. Quem não pode, né? Existem várias pacientes que têm contraindicação para fazer. Olha isso. Né? Ou que pelo menos precisam de uma conversa. As pacientes, por exemplo, que têm história familiar, né? Não é uma contraindicação, mas a gente tem que pesar muito bem se a gente vai fazer ou não. Tem que deixar essa mulher muito esclarecida. Sim. Até para depois, se por acaso ela tiver um câncer de mama, ela não falar, nossa, se eu não tivesse feito a reposição hormonal, de repente eu não teria esse câncer, né? Então é muito importante a troca de informação. É uma consulta difícil e muito importante. A gente vê quem que vai fazer a reposição hormonal e quem não vai fazer a reposição hormonal. É necessário ou não é necessário? Quais são os sintomas? Isso está realmente afetando a qualidade de vida dessa paciente? É realmente muito necessário fazer essa reposição hormonal? Então, tudo isso é uma conversa longa e de muita confiança que deve ser realizada entre o médico e a sua paciente. Voltando lá nos fatores de risco, eu acho importante a gente voltar. Então, tem os fatores inevitáveis, né? Que, por exemplo, ter mais de 50 anos, ter história familiar, é inevitável. Quem tem história familiar tem um risco aumentado, é um fator de risco. Quem tem mutação genética, que é diferente do que... muita gente acha, quem tem mutação genética, mas eu não tenho mutação genética, é uma confusão, né? E o que é a mutação genética? Então, a gente tem 15% das pacientes, 10 a 15%, que tem uma história familiar do câncer de mama. Quando que preocupa a história familiar? Quando nós temos um parente de primeiro grau ou 2 de segundo grau. Ou quando, também é forte, quando você tem um homem na família, né?
um homem na família que teve câncer de mama, e para quem é homem está assistindo esse podcast também é para você, porque 1% dos homens têm câncer de mama. Eu já estava aqui, viu? Então, se você tem qualquer sintoma desses, sinais de alerta desses que a gente falou, um nódulo na mama, se você é homem e tem um sinal de alerta desse, também tem que procurar um mastologista. Isso aí. Porque tem uma ideia que o mastologista só cuida de mulher. Perfeito. Não, nós cuidamos também de homens que têm alteração na mama. É 1%, mas 1% nesse universo. Exatamente. Né? Então, fatores inevitáveis. Quem ficou mocinha precocemente e a menopausa, a última menstruação, foi tardia, então ficou muito tempo exposta ao hormônio, né? Tudo isso são fatores de risco que são inevitáveis. E a gente tem os fatores evitáveis, fatores de riscos evitáveis. Quais são os fatores de risco que são evitáveis? Olha aí, atenção. Obesidade. Sedentarismo. Pastor, quem faz 30 minutos de atividade física de segunda a sexta tem um fator de proteção. Olha aí. A atividade física, temos inúmeros trabalhos relacionados à atividade física de forma benéfica, não só no câncer de mama, em todos os tipos de câncer. Então, o sedentarismo é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco, tabagismo é um fator de risco e o alcoolismo é um fator de risco. Olha isso. Então, tudo isso são fatores de risco que são evitáveis. Sim. Então, se eu já tenho um fator de risco inevitável, eu não vou, né? Imagina, se eu posso ainda evitar... associar Verdade. um fator evitável. Então, eu tenho um fator de risco inevitável. Digamos que eu tenho uma história familiar. Minha mãe teve câncer de mama. Eu ainda vou fumar? Ainda vou associar um fator que eu sei que vai, né, fazer mal? Então, assim, é tudo a gente colocar numa balança. A gente não vai conseguir controlar tudo. Verdade. Né? Mas o que está na nossa mão, a gente tem que conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Maravilha. Doutora Tainá, ela é sensacional. Você imagina uma consulta, né, com essa mulher, né? Isso é muito importante, muito importante. E aí tem gente também, que a despeito de tudo isso, assim, eu não vou nem procurar esse negócio. Vai que eu encontro. Vai que eu encontro. Olha que negócio, que mentalidade. E ficou um negócio meio que cultural isso, né? Tem muita gente que, lamentavelmente, ainda pensa assim, doutora. Não tem que pensar. Tem que pensar assim, se eu tiver que encontrar, eu tenho que encontrar no começo. Porque minha chance de cura vai ser maior que 90%. Esse tem que ser o pensamento. E não, e se eu procurar, eu vou encontrar. Não. Se encontrar, a gente vai tratar no começo. Aí. Maravilha. Eu falo que a gente não tem receita para não ter câncer de mama. Pois não existe doutora. uma receita. Pois é. Eu tenho paciente que não tem nenhum fator de risco a princípio, né? Porque isso também pode acontecer, né? A gente está falando aqui dos fatores de risco, mas eu tenho pacientes que não tem nenhum fator de risco, pastor. Então, não tem história familiar, faz atividade física, não é uma paciente estressada, não tem, sabe? A menstruação ocorreu no tempo certo. Mas teve câncer de mama. Então, às vezes, é uma alteração que ainda não é detectada nos exames que nós temos, né? Uma alteração, às vezes, no nosso sistema de vigilância genômico, né? Então, isso pode acontecer. E qual é a recomendação? Por isso que, para todas as mulheres com mais de 40 anos, voltando ao nosso tema principal, nossa mensagem principal, né? Todas as mulheres com mais de 40 anos, mesmo as que não têm nenhum fator de risco, mesmo quem nunca tem história familiar, quem nunca teve história familiar, qualquer mulher, mais de 40 anos, o ideal é fazer a sua mamografia. E faz para ficar tranquila, né, doutor? Tranquila, claro. Olha, fui aqui, fiz, não tem, graças a Deus. Eu falo que a minha melhor consulta é quando eu falo assim, seus exames estão todos normais. Olha isso. Aí imagina. A paciente vai embora feliz e eu fico feliz no meu consultório também. Imagina, isso aí. É o papel, né, de cada um, né? Agora, doutora Tainá, o uso de prótese de silicone aumenta esse risco? Eu não sei se é mito ou se é verdade. Muita gente fala sobre isso. Qual é a verdade disso? Não aumenta o risco de câncer de mama. Nenhum trabalho comprovou isso. Só é necessário fazer os exames com algumas adaptações. Por exemplo, a mamografia. Existe uma incidência especial para quem usa prótese de silicone. Então, é só fazer a incidência especial que ela vai conseguir fazer o seu rastreio anual sem problema nenhum com sua prótese de silicone. E quem tem silicone tem que fazer mamografia. Porque muita gente acha que porque tem silicone, vou fazer outro exame, vou fazer ressonância. Não, tem que fazer a mamografia. O exame de rastreio é mamografia, para quem tem silicone e para quem não tem silicone. Mamografia. Aí, então. Agora, existem vários tipos de câncer de mama, doutora? Existem. Podemos falar que nós temos, né, temos duas classificações principais. Temos a classificação
histológica, e aí os principais são os ductais, né? E infiltrantes, são os mais comuns. E temos os lobulares, são os principais, dentro dessa classificação histológica, tá? E nós temos a classificação biológica, né? Que aí nós temos os triplo negativos, que são mais agressivos, temos os HER2, que são mais agressivos, e temos os luminais. Hoje em dia, essa classificação, que é feita pela lâmina, né? A paciente faz a biópsia, e aí sai o resultado histopatológico, primeiro, e aí a gente vai saber qual é o tipo histológico dessa paciente. Existem inúmeros tipos histológicos. E aí, depois, a gente faz a imunohistoquímica.